Apocalipse 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei das tuas obras, que tem nomes de que vives, porém estás morto. Mais uma vez, eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives, porém está morto. Até aí. Era esse o tema que eu ia pregar, mas eu quero usá-lo nessa exposição. Presta atenção. O que eu estou falando é bíblico e escriturístico. É uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor, hoje Turquia: Tiatira, Sardes, Pérgamo, Éfeso, Laodiceia, Filadélfia e Esmirna. 7 igrejas. Essas 7 igrejas representam a igreja de Cristo num todo, e 7 situações e problemas específicos que as igrejas encontram. Cada carta para cada igreja foi uma mensagem diferente, de repreensão e de consolo. A igreja de Sardes representa muitas igrejas de hoje, mas a igreja de Sardes representa a vida de muitos cristãos. Qual era a grande característica da igreja de Sardes? A hipocrisia. Tem nome de que vives, mas está morto. Tem aparência de vivo, postura de vivo, mas está morta. Era uma igreja popular, era uma igreja próspera, era uma igreja que tinha um louvor excepcional, que tinha um corpo diaconal excepcional. Era uma igreja que transmitia uma piedade, uma devoção. Ela tinha aparência, mas por dentro estava oca, vazia, morta, estava respirando por aparelhos. 2001, Hollywood lança um filme. A estrela do filme principal, Nicole Kidman. A sinopse do filme, a história do filme, é de uma mulher casada com um marido que vai para a Segunda Guerra e não retorna. Ela tem 2 filhos. O período é a Segunda Guerra Mundial. Essa mulher compra uma mansão e vai habitar com os 2 filhos. E os filhos têm uma doença estranha. Eles não podem ver a luz. Então todo o desenrolar do filme, a casa é coberta de cortinas, as portas são fechadas para que a luz não entre, porque as crianças não podem suportar. Aquela mulher agoniada com isso pega uma arma, mata as 2 crianças e mata a si própria. E ela descobre que, mesmo atirando nos filhos e nela, eles não morrem. Então ela continua a viver naquela casa. E ela contrata empregados que não ficam muito tempo lá. 2 horas de filme. Aquelas crianças oprimidas, a luz não entrava, aqueles empregados que entram e saem. O filme todo é esse drama. No final do filme, um dos empregados vai dizer para ela: sabe por que ninguém vem nessa casa? Sabe por que seu marido nunca volta? Sabe por que as coisas estão tudo assim? É porque vocês estão mortos e não sabem. Ela resiste em acreditar. Nós também estamos mortos. Vem cá para você ver. Então os funcionários chamam ela para ir até num cemitério. E lá na lápide está escrito o nome dos funcionários. E aquela mulher descobre que está morta. Ela estava vivendo uma vida inteira com seus filhos, pensando que estava viva, mas depois de meses, ela descobriu que estava morta. É o retrato de muitos crentes que estão tocando a vida, cantando no louvor, pregando, tocando violão, teclado, guitarra, baixo e bateria,
achando que estão vivos, mas estão mortos. Pregando, discipulando, achando que estão vivos, mas estão mortos. Tens nome de que vive, mas a sua vida de oração está morta faz tempo. Seus jejuns não são piedosos faz tempo. O jeito que você pega para ler a Bíblia, a maneira com que você me cultua, tem aparência, mas está morto. Não há fogo de Deus, não há vida, não há piedade verdadeira, não há prática cristã real. Tens nome de que vive, mas está morto. E talvez nós estamos como aquela mulher no filme, nós não nos demos conta disso, por causa da nossa aparência, estereótipo, ou da comparação com a apostasia aí fora. É uma igreja viçosa, grande, a piedade, o louvor, a devoção, o aspecto pode parecer piedoso, mas por dentro está morto. Será que você não está assim? Há tempos, está parecendo vivo, mas está morto. Agora olha o conselho, verso 2: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha o que ele fala: ser vigilante e cuida do resto que tem para morrer. Porque olha lá no verso 4: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Até aí, olha para cá. Para terminar essa palavra, talvez tenha alguns aqui que estão minguando na fé. Estão minguando. Tem nome de que vive, mas está morto. Vocaliza, verbaliza, grita, faz, tem aparência. Mas há muito tempo o fogo do Espírito Santo diminuiu, se extinguiu. Talvez há muito tempo o calor, a paixão, o primeiro amor se foi. E ele está dizendo assim: vigia o que ainda resta. Pois ele vai dizer, tem algumas pessoas ainda boas, agora é no contexto de igreja. Mas vamos entender que também há partes em você ainda vivas. Vigia para que elas não morram de vez. Vigia para que aquele pequeno fogo não se apague. Talvez você está como Isaías 42, a cana quebrada e o pavio que fumega. Ele diz, vigia o que ainda tens, para que todo o resto não se perca. Ser vigilante e consolida o restante, confirma o restante que estava para morrer. Essa palavra vigilante está dizendo, dá estrita atenção. Ela diz assim, ainda há algo, ainda há uma chama, ainda há uma esperança. Consolida, ser vigilante e confirma o que ainda tem, para que não morra de vez, para que não se apague de vez. Ainda há algumas coisas, não está morto de todo. Posso falar da vida, você ainda não morreu, está vivo. Ou posso falar da vida espiritual, ainda há um sentimento de Cristo, ainda há uma sensibilidade de espírito. Mas Deus está dizendo para aquele que tem aparência de que vive, mas de fato está morto, já não consegue orar mais, já não se desvia mais do pecado, já não se arrepende, já não tem paixão, já não tem fervor. É burocracia, é peso, é enfado, é canseira a vida cristã. A vida cristã virou um pesadelo, virou uma amargura, virou uma coisa ruim, oprimida, uma coisa oprimente.
entediante. Mas ele está dizendo, ainda há uma coisa boa. Ele está dizendo, consolida, ser vigilante, vigia, guarda, cuida do que ainda tem, que está prestes a morrer. Cuida o que está prestes a morrer. Ser vigilante, dê estrita atenção, ser cauteloso e consolida, cuida do resto que ainda não morreu. E o verso 3, ele dá a resposta para vencermos. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Ele está dando a saída para aqueles que estão mortos espiritualmente. Ele está dando a saída para os hipócritas. Ele está dando a saída para aquele que tem nome de que vive, mas de fato está morto. Daquele que minguou, dissipou a força. Isso ocorre, é bíblico, escriturístico. Ocorreu com a igreja de Sardes. Pode ocorrer com a igreja Aliança do Calvário. Pode ocorrer com os membros da igreja Aliança do Calvário. Pode ocorrer com aquele que está me assistindo. Tem nome que vive, fachada, hipocrisia, farisaísmo. Mas por dentro está morto. A saída, ele está dizendo, lembra-te, pois, do que tens recebido. O que vocês receberam? Sardes. Sabe quem foi um dos fundadores da igreja de Sardes? Um dos pastores da igreja de Sardes? Um dos evangelistas da igreja de Sardes? O apóstolo João. Lembra quem vos evangelizou. Lembra os sermões que receberam. Lembrem da doutrina que comeram. Lembre-se do que vocês têm ouvido. Traz a memória, lembra o que tens ouvido. Jesus está dizendo para vocês que estão nesse viés morno, vocês que estão nessa decadência, lembra-te dos sermões, lembra-te das vigílias, lembra-te das exortações, lembra-te das pregações, lembra-te do evangelho. É a mensagem, é a cura para aquela igreja não se perder. Por incrível que pareça, foi uma das primeiras igrejas da Ásia, das 7 que são citadas. Foi a primeira a se extinguir, a primeira a ter contenda, confronto com o cristianismo. É a primeira a ser dissipada, porque hoje lá na Turquia não resta nada, é só ruínas dessas igrejas. Ele está lembrando, lembra-te, pois, do que tens recebido. Lembra a forma que você foi evangelizado. Lembra os sermões poderosos que você ouviu. Lembra os livros poderosos que você leu. Lembra os salmos, os hinos, os cânticos que você entoou. Lembra-te das exortações, da correção. Lembra-te das vezes que Deus falou com você. Lembra-te o que você recebeu. Lembra como você foi evangelizado. Lembra por quem você foi evangelizado. Lembra-te o que tens recebido e ouvido. E num sentido mais amplo, o que João está querendo dizer aqui, lembra-te, para você que está morrendo, para você que tem nome do que vive. Pastor, qual é a maior motivação para uma pessoa assim? Qual é o oxigênio? Qual é a chama que pode trazê-lo? Lembra-te do que Cristo fez por você na cruz. Lembra-te do Evangelho de Cristo. Lembra-te da morte expiatória, sacrificial, propiciatória de Cristo na cruz. Lembra-te do amor de Deus, que te amou de tal maneira a dar o único filho. Essa é a força motivadora do crente. Isso deve impulsionar você. Lembra-te o que tem ouvido. Você ouviu o quê? Que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões. Lembra-te. Lembra-te que Deus prova o seu muito amor para conosco, tendo enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores.
Lembra-te. Lembra-te do Calvário, lembra-te do sangue, lembra-te da boa notícia dos pastores de Belém: eis que trago novas de grande salvação. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lembra-te disso. Se isso não for suficiente, lembra o que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Guarda-o. Essa palavra no original quer dizer atender cuidadosamente. Guarda-o. Ele está querendo dizer: lembra o que tens ouvido e recebido e pratica-o novamente. Põe em prática a velha fé, o velho evangelho, o primeiro amor. Põe em prática de novo a piedade. Guarda de novo os olhos, guarda o corpo, guarda a mente. Volta a acordar nas madrugadas. Perdoe, ame. É isso que ele está dizendo. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o. Traz à memória, põe em prática novamente. Lamentações 3,16. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Último, guarda-o e arrepende-te. É sempre o remédio que a Bíblia oferece. Metanoia, ou metanoio, é o mesmo arrependimento de João, de Jesus, de Pedro e de Paulo. Metanoia. O remédio, arrependimento. Arrependimento. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda, volta a praticar, e arrepende-se. O arrependimento sempre é a solução para uma vida fria. O arrependimento é a solução adequada para o pecado, para o esfriamento, para a apostasia, para qualquer que seja a debilidade da igreja e do crente. O arrependimento é o melhor remédio. Se você está vivendo essa situação de duplicidade, de hipocrisia, se você está minguando, morrendo, se você só tem nome de obreiro, só nome de pastor, nome de cristão, nome de músico, só nome, mas por dentro está morto, vida de oração morta, vida de leitura morta, santificação morta, vida ministerial morta, tudo fachada. O remédio é arrepende-se. Vá a Deus. Esse arrependimento aqui é contrição, quebrantamento. Volte-se a Cristo arrependido, lance-se aos pés da cruz e arrepende-se, chore, venha contristar, consternar teu coração e diz: Senhor, dá-me vida novamente, dá-me vida mais uma vez, pois Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, esse eu ressuscitarei no último dia. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. A Bíblia diz que quem crê tem a vida. Arrepende-se. Esse é o melhor remédio. Parece tão difícil, né? Mas não é, igreja. Falta esforço da nossa parte. É uma obra da graça? Eu sei que é. Mas sabe o que nós estamos fazendo?
Deixa eu te dizer. Olhe para mim, presta atenção, fisicamente. Nós estamos andando e construindo uma história na nossa caminhada. Construindo, andando, construindo. E você já chegou aqui, 15, 20 anos, 30, 40, 50, 60. Só que você está deixando um rastro para trás. Arestas, brechas a ser fechadas, negócios a ser resolvidos, pessoas a ser perdoadas, pessoas a ser reconciliadas. E você está virando as costas para isso e prosseguindo a sua vida cristã cheia de buracos, vivendo ela na raça e no peito, esquecendo do julgamento de Deus, esquecendo do trono do julgamento, esquecendo da vida sincera, nome de que vive, peito estufado, aparência, mas por dentro está morto. Quando o mesmo autor vai dizer para a igreja de Éfeso: Jesus, lembra de onde caíste? Olhe para mim e volta para fechar os buracos, volta para reconciliar, volta para pedir perdão. Não segue em frente com a vida torta como está, não, porque lá na linha final você não vai passar. Você vai chegar igual as virgens: moço, me dá o azeite aqui, eu comprei. E ele vai dizer: tarde demais, eu não vos conheço. Volta, não prossegue daqui, não, volta. Meu irmão, quando eu falo para você pagar aquela dívida, eu estou falando que é para pagar a dívida, sim, e que é pecado você viver do jeito que você está vivendo, e é pecado suficiente para demonstrar a sua falsa conversão e tirar você do inferno, e tirar você do céu, e levar você para o inferno. Quando eu estou falando que aquela simples pessoa que você magoou, ofendeu, aquela pessoa que você não perdoa, e você simplesmente passa por cima disso e prossegue, disso pode estar dependendo toda a sua vida. Arrepende-se. Pare de construir uma vida cheia de buracos. Olha aqui para trás, veja, dá uma olhada na sua vida, olha ali. Quanta pessoa que você magoou, quanto nego que você quebrou, quanta pessoa que você está devendo, quanto filho perdido. Olha a história, quanto pecado não confessado, quanto tempo em larga escala de vida devocional frustrada, sem oração, sem leitura, sem jejum, quanta coisa errada, quanto animal coxo oferecido. Para! Volta, arrepende-se, pratica as primeiras obras. O que são as primeiras obras? A devoção, a fé salvífica, a graça de Deus, a piedade, o amor ao próximo, a honestidade, a justiça. Não continue tendo essa lambança aí atrás, meu irmão. Pastor, os meus pecados estão apagados coisa nenhuma. Meus pecados estão no mar do esquecimento, pastor. Ah, é? Eu nunca vi falar que pecado não arrependido está perdoado. Os pecados que estão perdoados, os pecados vermelhos como a escarlata, que se tornam brancos como a neve, os pecados que são lançados no mar do esquecimento, como Miqueias diz, são pecados confessados, pecados arrependidos, pecados que eu os confesso e os deixo para alcançar misericórdia. Se eu ainda não os fiz, eles estão todos aqui fresquinhos, todos aqui vivos, todos aqui. Eu tenho que resolver pendências. Há pecados que não basta só uma confissão pública, há pecados que tem que haver atitudes para que eles sejam solucionados. Eu já pedi perdão no meu coração, mas por fulano eu não olho na cara. Não, no meu coração eu já perdoei, mas não põe na minha frente não. Para tudo. Parem as máquinas. Começa pagando desde a dona do doce, ao mecânico,
a Mazucar, todo mundo que você está devendo, vai pagando. A costureira, e vai indo. O açougue, a conta, vai. Começa perdoando o primeiro filho, a tia, a nora, a sogra. Vai. Começa pegando a televisão, esse canal não liga mais. Não, vamos tirar ela daqui. Começa mudando. Começa, senão, meu Deus do céu. Esse vestido vai embora, esse aqui vai embora. O que é que é? Tem 200 gramas de roupa aqui, ó. Tem 30 centímetros de roupa, bota fogo. Isso aí é do inferno. Muda a tua vida. Aí você prossegue em novidade de vida. Meu Deus do céu, será que nós não vamos traçar um caminho do Evangelho? Ou você está com fome, vou te dar de comer. Você está com sede, vou te dar de beber. Está nu, vou te vestir. Você me perdoou, não tem problema. Você pecou contra mim, eu perdoo você, independente do grau da ofensa. Ou eu pequei contra você, me perdoe, eu estava errado, eu reconheço o meu erro e a minha soberba. Vamos construir um caminho assim. Eu ganho 1.000, aquilo ali custa 2.000. Não posso comprar. Eu tenho que me contentar com o meu soldo, como João Batista diz para os centuriões romanos. Eu ganho 1.000, não posso gastar 2.000. Eu estou devendo aquela dívida. Saiu um bônus lá. Ô amor, vamos juntar mais um pouquinho. A primeira coisa que faremos com o dinheiro é pagar aquele quem estamos devendo. Não vamos pensar em mais nada. Vamos construindo uma vida assim. Amor, agora vamos parar para orar e jejuar. Vamos parar para estudar as Escrituras. Vamos fazer o bem. Vamos nos santificar. Vamos nos separar. Escreve uma história do Evangelho assim, meu Deus do céu. É assim que se escreve uma história. Amando, perdoando, santificando, devotando a Deus, estudando as Escrituras, orando. É assim, é assim. Agora você está escrevendo uma ruaça. Você está magoando, ofendendo, ferindo, destruindo, despedaçando, devendo, mutilando. O que é isso? Naquele dia, esse rastro vai ser mostrado naquele grande julgamento. E se essas arestas não for reparadas, você irá dar conta delas. E a receita para a igreja de Sardes é: lembra-te do que tens ouvido e recebido, o santo evangelho de Cristo, e volta, guarda o que ainda está vivo e arrepende-se. É só se arrepender. É só voltar onde caiu. Pastor, é simples assim? É simples assim. É a pecadora imunda nos pés dele. Vai, não peques mais. Eu não vou pecar. É o endemoniado gadareno, com uma legião de demônio. Vai e anuncia tudo quanto Deus tem te feito. Um missionário que pregou em 10 cidades. É o centurião romano que disse: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. É as mulheres, Maria, mãe de Jesus, que mesmo ante a crucificação estiveram lá, aos pés dele, não se apartando um segundo sequer. Arrepende-se. Arrependimento no original o que é? Mudança de coração, mudança da disposição da mente, mudança de coração. Muda a sua perspectiva da vida, a sua visão das coisas. Muda, arrependa-se de ser quem é. Porque ainda há coisas boas, ainda há um fogo aí, ainda há uma graça, ainda há uma misericórdia, ainda há amor, ainda há tempo,
ainda há salvação em Sião, ainda há perdão em Sião, ainda há vida eterna em Sião, ainda há misericórdia em Sião, ainda há justificação em Sião, ainda há o sangue propiciatório em Sião para você, ainda há portas abertas em Sião. Venha, o seu rei está sentado num humilde jumentinho. Venha, a esperança em Sião, a salvação em Sião. Venha a vida eterna, a perdão, a remissão em Sião. Feche os seus olhos.